Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa Durgues no Ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na Durgues Sindical nesta semana, você ouve agora. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e vamos conferir os destaques do programa de hoje. Reitores das universidades e institutos federais debatem na Adurgues os impactos do programa Futurice. Sindicato realiza ato em defesa da educação pública no dia 13 de agosto. Encontro Nacional do Proifes Federação começa na próxima quinta-feira, no Pará. Senhor deputado, está chegando a hora da verdade na votação da Previdência. O senhor terá que decidir se está do lado da população ou dos bancos e fundos financeiros. Lembre-se que o seu eleitor trabalha, contribui e quer se aposentar. Se abandonar seu eleitor, ele abandonará o senhor. A Durgues Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. A Durgues Sindical promoveu um debate com reitores das universidades e institutos federais para debater os impactos do programa Futurice, do Ministério da Educação. O evento ocorreu na sede do sindicato na última quarta-feira, 24 de julho. O vice-presidente da Adurgues, Lúcio Vieira, falou sobre a importância do sindicato reunir os reitores para o debate. A Adurgues Sindical convidou reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul para estar aqui conosco, debatendo esse assunto que ganha importância cada vez maior dentro desse cenário nacional. O programa que se apresenta, ele não dá conta dos problemas reais que existem. E traz um agravante, que é a tentativa de transferir para instituições de fora da universidade a própria gestão da universidade. E aqui se trata de uma profunda agressão a um preceito constitucional que garante às universidades públicas federais a sua autonomia, em diferentes aspectos: autonomia administrativa, autonomia da sua produção do conhecimento, autonomia da gestão do seu pessoal. As organizações sociais propostas nesse programa do governo, elas exatamente atingem esse núcleo essencial da manutenção do caráter público das universidades federais e dos institutos, ao transferir ou potencializar a transferência dessas gestões a organizações sociais que são organizações privadas. Aqui não há uma posição contrária à participação do dinheiro privado no patrocínio ou no incentivo ou no fomento da pesquisa. Mas há uma clara posição contrária ao uso das instituições públicas para o interesse privado, ou a gestão, inclusive gestão de pessoas, que agride frontalmente a própria carreira dos professores, que agride frontalmente o direito da autorregulamentação e organização interna das universidades. Ela vai mais além. A própria organizações sociais previstas permite que os próprios currículos e organizações de cursos sejam feitas fora da universidade. Mais do que isso, ela permite, inclusive, que o patrimônio público seja gerido por organizações privadas. Então, há grandes agravantes dentro desse programa que merece uma atenção muito especial da população brasileira, porque o que está em risco não é o interesse corporativo dos professores, técnicos, ou de algum gestor, mas é o interesse da sociedade brasileira que está sendo agredido, está sendo retirado por conta desses interesses privatistas que estão presentes claramente nesse projeto apresentado. Os reitores não foram consultados sobre as bases do projeto, que prevê a criação de um fundo de natureza privada com cotas negociadas na Bolsa de Valores, para, segundo o governo, financiar pesquisas, inovação, empreendedorismo e internacionalização do ensino.
O reitor da URGS, Rui Vicente Oppermann, destacou que o projeto ameaça a autonomia universitária. Eu penso que seria um equívoco nós sairmos de uma maneira panfletária contra o Futurice. O ministro quer isso. O ministro é um provocador. Ele quer que você seja um provocador também, porque aí ele ganha. Ele, pessoalmente, não é um educador, todos nós sabemos disso. Aliás, o Futurice não teve participação, pelo menos pública, de nenhum educador. Não? Foi um programa feito pelo pessoal que está lá no Ministério da Educação. Não? E é um programa que a palavra ensino aparece só em plano de ensino. Então é um programa que, no fundo, ele trata da transformação da universidade, que é uma universidade pública, com financiamento público, uma universidade que tem autonomia garantida pela Constituição, uma universidade que tem a possibilidade de fazer a sua autonomia acadêmica, né, em uma universidade que vai ficar amarrada por um sistema privado, né, que são as organizações sociais, as quais já começaram a se qualificar perante o MEC, né, para buscar se apresentar na administração das futuras universidades federais e dos IFES. Então, nesse sentido, eu acho que nós não podemos ser panfletários, porque a panfletagem vai alimentar esse agente provocador que o ministro veste nas redes sociais. Penso que tenha que se fazer uma crítica muito profunda, muito embasada sobre o que representa, quais são os riscos e, principalmente, na minha visão, qual é a justificativa mesmo para esse programa, não? Porque certamente não é internacionalização. A URGS, por exemplo, é uma universidade absolutamente internacional. Não é a inovação e empreendedorismo, porque isso nós fazemos já com muita capacitação, com muita qualidade, em qualquer forma de empreendedorismo. Empreendedorismo social, empreendedorismo econômico, enfim, todas as formas. Temos aí a aliança PUC, Unicinos, URGS, para falar sobre inovação. Nós temos uma gestão, e todas as universidades têm se preocupado com a gestão. Temos hoje gestão de risco, temos hoje um plano de desenvolvimento institucional, temos hoje a capacidade de sobreviver à lei do teto, né? Que é uma coisa que nos impõe restrições absolutamente difíceis de serem admitidas. Portanto, as justificativas para o Futurice são o que nós fazemos no presente muito bem feito. Não há por que se pensar que é por aí que a coisa vai melhorar. No fundo, eu vejo que por trás dessas justificativas vem o que o governo tem colocado sempre. Uma luta contra as universidades, contra a autonomia das universidades, contra a liberdade de cátedra nas universidades, né? E, de fato, se nós não tivermos uma resposta adequada, seja para apresentar à sociedade e seja para apresentar no Congresso, nós corremos o risco de termos que engolir esse programa de uma forma absolutamente dolorosa, eu diria que destrutiva para a natureza das universidades federais, dos institutos federais no Brasil. Então, já convido a todos para as discussões que vamos fazer no âmbito do Conselho Universitário da URGS, né, com a ideia de que, quando esse projeto chegar, né, e ele deverá chegar proximamente para o Congresso Nacional, nós tenhamos uma resposta que desfaça, né, essa armadilha que se colocou aí com um programa que, no fundo, ele prevê busca a privatização das nossas universidades. A vice-reitora da UFSPA, Jennifer Satti, destacou as dificuldades financeiras pelas quais as universidades passam, mas que não são decorrentes de problemas de gestão. Os reitores não foram nunca chamados para um debate. O que o ministro insiste em dizer é que ele tem pelo menos 20 reitores
apoiando essa proposta, porque ele jamais colocaria uma proposta dessa se ele não tivesse o apoio de 20 reitores, e a gente não consegue detectar quem são esses reitores. Então, como vocês sabem, a gente teve acesso a esse documento há menos de uma semana, e aí imediatamente a gente se debruçou sobre o documento, e tanto os pró-reitores quanto os nossos auditores internos estamos trabalhando no documento. Eu já tenho aqui algumas coisas que eu acho importante a gente trazer. Várias universidades também já estão se posicionando e fazendo leituras críticas extremamente pertinentes, na minha opinião. Eu acho que a gente pode utilizar isso também como subsídio, né, para as nossas discussões, mas, de fato, 4 semanas de prazo para debater um projeto dessa natureza e dessa envergadura é absurdo, né? Na minha opinião, é realmente um descaso para tudo que representa o papel das universidades e institutos federais para esse país. Então, só para lembrar, o programa visa criar um fundo soberano de conhecimento de natureza privada que vai ser negociado na Bolsa de Valores. Fundo esse de 100 bilhões, de aproximadamente 100 bilhões de reais, sendo 50 vindos de imóveis da União e de patrimônio, né, da União, 33 bilhões de fundos constitucionais e depois leis de incentivos fiscais, recursos de cultura. E é claro que esse é um valor que não vai ser anual, então ele é um fundo que vai ser administrado para gerar receitas, então usado no financiamento de diversas atividades da instituição. Não fala de aluno em nenhum momento, não fala de qualidade de educação, desconsidera completamente o Plano Nacional de Educação, ou seja, que tem as suas métricas a serem cumpridas, os seus indicadores até 2024, e, obviamente, desconsidera todos os nossos planos de desenvolvimento institucional, projetos pedagógicos institucionais que as nossas instituições, e que são os que norteiam, né, todas as nossas ações de gestão. Então, na nossa equipe, a gente fez uma leitura, num primeiro momento, tentando descobrir ou identificar os pontos fortes, né? Os pontos em que a gente pode concordar e tentar, inclusive, estimular e valorizar e trabalhar nisso, os pontos que ferem completamente a nossa autonomia, e eu acho que principalmente o impacto que isso nos traz a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo, que realmente não há nenhum espaço para negociação desses 30% de bloqueio. Aliás, já foi retirado na semana passada mais de R$1 bilhão, né, do orçamento que estava previsto para as universidades para um outro ministério, e isso envolve universidades e institutos federais, além desses decretos que já foram citados aqui. Então, a situação, ela é realmente grave e a gente precisa de um posicionamento desse governo até final de agosto, porque em setembro as nossas contas realmente ficarão comprometidas, e isso envolve pagamento de terceirizados, envolve pagamento de bolsas, porque a universidade, desde 2015, como vocês sabem e vem acompanhando, ela já vem passando por uma crise orçamentária que ela é bastante significativa. Em termos de orçamento, nosso orçamento, principalmente de capital de investimento, que já foi de 20 milhões de reais, hoje ele está restrito a R$1,5 milhão de reais, ou seja, para comprar livros, para comprar equipamentos. Então, vocês imaginem o que se faz com esse valor, né, numa universidade do nosso tamanho. Segundo o reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Júlio Chandro Reck, o Futurice não contempla os institutos que têm como marca a interiorização do ensino e que cerca de 60% dos alunos cursam o ensino médio técnico. Um dado que para nós é muito importante e vai fazer mais sentido quando a gente discutir o Futurice é que nós estamos presentes em 600 municípios brasileiros. Então, a interiorização talvez seja a principal marca dos institutos. Isso tem tudo a ver com o Futurice, porque é fácil a gente discutir política de inovação e política de fomento da iniciativa privada na cidade de Porto Alegre. Estamos num grande centro urbano, com muitos empresários ávidos, na cabeça do ministro, por contribuir com dinheiro para a universidade. Mas e como é que fazem Vacaria? Como é que fazem Sertão? Como é que fazem Ibirubá?
Como é que faz no interior do Amazonas, a 3.000 quilômetros de distância da capital? Lá tem um campus de Instituto Federal, do Instituto Federal do Amazonas. Como é que faz no Oiapoque, onde temos um campus de um Instituto Federal e muito provavelmente temos uma cidade muito pobre, desprovida de recursos públicos e, por consequência, de recursos privados. Então esse é um agravante, eu diria, que foi completamente desconsiderado nessa concepção dessa política, a interiorização dos institutos. E trago um outro dado importante quando se fala de instituto, que nós somos hoje 1 milhão de estudantes no Brasil inteiro. Destes, 60% são alunos de ensino médio técnico. E, de novo, o Futurice não foi pensado para aluno ou para a instituição que faz ensino médio técnico. Um dado extremamente importante e que a gente, e o ministro, e todas as discussões não levam em conta. O nosso orçamento de 2019 é igual, monetariamente, no número absoluto, ao que era em 2013. Com metade dos estudantes em 2013 em relação a agora. Com 5 campi a menos, o mesmo, sem considerar a correção da inflação. Como é que se faz gestão, tendo metade do orçamento que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás? O orçamento de investimento não nos chega há 2 anos. Quanto ao Futurice propriamente, quanto ao teor do documento, a perda da autonomia institucional. Isso está claramente disposto no projeto de lei, na minuta que tem circulado, porque toda a gestão, ou eu diria que a enorme maioria da gestão institucional vai se dar pela OAS. E a gente achava que era só para alguns itens específicos? Não. Ela inclui claramente, isso está lá discriminado, a questão de desenvolvimento tecnológico, pesquisa, inovação, planos de ensino, de extensão. A OAS vai ter, inclusive, escritório dentro da instituição. Isso consta do PL. Nós, reitores, temos que reservar um espaço dentro da nossa casa, dentro da nossa instituição, para que a OAS e o seu, seja lá o que for, executivo, possa fazer a gestão e nos ajudar, né, que eles são bastante bacanas, na gestão da instituição. Me preocupa bastante um outro item que eu também tenho ouvido pouca repercussão sobre ele, que diz lá claramente no PL, que a OAS e o contrato com a OAS vai tratar do limite prudencial e critérios para a realização de despesas de pessoal. O que é o limite prudencial? Quanto é o limite prudencial? O ministro insiste que nós hoje, as instituições de ensino, gastamos 86% do nosso orçamento com pessoal. E que se fôssemos um Estado, já estaríamos em Brasília de pires na mão pedindo dinheiro porque ferimos a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, está claro, está dado a intencionalidade deste governo, deste projeto Futurice, acabar gradativamente com a carreira do professor, com a carreira do técnico. Está claro algumas coisas que para nós estavam veladas ou talvez não estavam tão latentes assim e que agora começam a aparecer. E um outro aspecto que passa um pouco distante de nós por enquanto, mas que é importante, que diz lá que o contrato com a AES vai tratar, abre aspas, dos critérios para a ocupação dos cargos de direção e assessoramento. Na prática significa que o reitor vai ter que se aconselhar com a AES para escolher pró-reitor. Está dado ali. Está aberta a possibilidade e a perspectiva pelo regulamento que tem circulado. Em resumo, e aí o artigo 4 do PL fala bastante disso, compete à OAS. Compete à OAS fazer o que os reitores fazem hoje. Poderia trocar lá o compete à OAS por compete ao reitor em julho de 2019. Né? Apoiar a execução dos planos de ensino, extensão e pesquisa, realizar o processo de gestão de recursos, auxiliar na gestão patrimonial, isso é gravíssimo. Nós estaremos entregando de bandeja, quem assinar, o patrimônio das nossas instituições para ser administrados por uma OAS. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Sindicato realiza ato em defesa da educação pública no dia 13 de agosto. Já voltamos. Senhor deputado, está chegando a hora da verdade na votação da Previdência. O senhor terá que decidir se está do lado da população ou dos bancos e fundos financeiros. Lembre-se que o seu eleitor trabalha, contribui e quer se aposentar. Se abandonar seu eleitor, ele abandonará o senhor. A Durg Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Voltamos com o programa Durgs no Ar. 7 ex-presidentes do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, elaboraram um manifesto onde afirmam que o órgão está em perigo.
Intitulado Manifesto dos Ex-Presidentes do CNPq, o documento aponta para um déficit de 300 milhões de reais apenas no pagamento de bolsas. A entidade é um dos principais responsáveis pelo fomento à pesquisa no país. Sem recursos, o CNPq, criado em 1951, não vai conseguir pagar a maior parte das bolsas de pós-graduação já a partir de setembro. A Durgues vai realizar um ato em defesa da educação pública, reunindo docentes, reitores das universidades públicas e representantes da sociedade civil. O objetivo é avaliar o momento que vive a educação superior no país. O evento vai ocorrer no dia 13 de agosto na UFSPA, às 10 horas. Na última semana, o vice-presidente do sindicato, Lúcio Vieira, e a diretora de comunicação, eleita para a próxima gestão da Adurgues, Sônia Ogiba, foram recebidos pelo presidente em exercício da OAB do Rio Grande do Sul, Jorge Luiz Faro, que prometeu apoio à atividade. O ILEA realiza a 10ª Escola de Verão, que tem como tema Epistemologias Mundiais, Perspectivas e Desafios. O evento ocorre entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, das 14 às 18 horas, no auditório do ILEA, no campus do Vale. Todas as palestras são abertas ao público. A Durgues Sindical convoca os docentes filiados para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 7 de agosto, às 16 horas, na sede do sindicato. A pauta será a conjuntura nacional, o programa Futurice e a programação das atividades para o Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, que vai acontecer no dia 13 de agosto. O PROIFES Federação realiza o 15º Encontro Nacional, de 1º a 4 de agosto, em Belém do Pará. O evento vai reunir delegações de todos os sindicatos federados ao PROIFES para debater assuntos relacionados às instituições federais de ensino superior. Serão 6 temas: conjuntura nacional e as perspectivas dos movimentos sociais, os impactos da reforma do Estado na educação brasileira, movimento sindical docente, avaliar, resistir e avançar, o Plano Nacional de Educação e o financiamento da educação, direitos humanos e suas perspectivas no movimento sindical e o movimento sindical e a tecnologia e inovação. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Luiz Fogassi. Você ouve a Durgues no ar às terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade, ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima!